Eu sou a viúva milionária que se apaixonou por um jovem bem mais novo. E foi assim que tudo começou numa tarde em Ipanema, quando o mar parecia respirar no mesmo ritmo que meu peito. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários qual o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Eu tinha jurado que o amor não voltava depois de 40 anos de casamento, mas bastou um mergulho e um sorriso para eu esquecer a regra que inventei para sobreviver. A idade pesou só quando a água fria tocou o meu ombro. O resto, confesso, virou música. Meu nome é Helena Braga, 63. Herdei empresas e uma casa cheia de silêncios. Ele apareceu primeiro como voz. A senhora deixou cair o lenço. Virou corpo quando saiu da água, os cabelos grudados na testa, a tatuagem de andorinha quase escondida por uma gota de sal. Lucas disse que trabalhava com direção de arte e que a cidade parecia sempre pedir mais cor do que ele tinha no bolso. Rimos porque eu conhecia esse pedido. Aceitei o convite para um café no posto 9, só para devolver o lenço. Prometi a mim mesma. Lucas falava da praia, como quem desmonta um cenário, apontando sombras, pessoas, tempos verbais. Senti algo parecido com juventude esbarrar em mim. Não era só vaidade. Era um chamado antigo que eu tinha esquecido de atender. Quando o sol virou prata nas ondas, ele perguntou se eu gostava de exposições. Eu disse que sim, e guardei o número dele no celular com cuidado de quem guarda remédio. À noite, meus filhos, Ana e Pedro, jantaram comigo no Leblon. Perceberam o brilho nos meus olhos e trocaram olhares de alarme manso. Mãe, você anda bem? Ana sondou. Eu disse que sim, que estava dormindo melhor. Não contei de Lucas. Ainda não. Preferi subir sozinha para ir para a suíte e abrir a janela, deixando o vento entrar com cheiro de maré. No reflexo do vidro vi a mulher que fui, e a que talvez pudesse ser de novo. Quando a mensagem chegou, amanhã, Mar, 15 horas, senti o coração correr mais rápido do que minhas pernas correm na esteira. Respondi com um sim que saiu tinindo, e dormi abraçada a um lenço que não precisava mais de dono, mas pedia uma história nova. Eu cheguei ao mar antes do horário, como quem chega cedo para um exame e tenta controlar a respiração no corredor. O elevador abriu num andar de luz branca, e eu segui as placas até uma instalação chamada Sala de Espelhos. O mediador explicou rápido. É um labirinto de painéis que distorcem o corpo, convidando a pensar tempo e desejo. Sorri com educação e entrei. Ali dentro, minha imagem se multiplicava em versões que eu reconhecia de fotos antigas e em outras que pertenciam só ao vidro. Por um instante, me vi com o cabelo preso de moça e, ao lado, com os sulcos que o luto cavou. Ouvi o passo dele antes de vê-lo. Lucas encostou ao meu lado com o cuidado de quem entra em igreja. Se a senhora fosse uma cor, seria essa luz que salva metade do rosto, disse, tão natural que o elogio não soou como truque. O reflexo nos alinhou. Ele inteiro, eu dividida entre presente e memória. Senti um arrepio que não vinha do ar-condicionado. Caminhamos devagar entre os painéis. Lucas apontava detalhes, a mão aberta sem encostar em nada. Falou do desejo de dirigir um curta ali, sobre uma mulher que volta a si mesma depois de passar anos calada. Eu ri e perguntei se era ficção ou retrato. Ele desviou experiente. Retratos sempre pedem um pouco de ficção para caber. No café do terraço pedi um expresso. Ele pediu um pingado e um pão de queijo e ficou brincando com o guardanapo como o menino que tenta controlar a ansiedade. Notei o tênis gasto, a camisa limpa, o capricho de quem não tem sobras, mas tem estética. Perguntei dos trabalhos. Ele falou de orçamento apertado, set fechado em apartamento emprestado, câmera alugada, gente talentosa pedindo comida no crédito. Deslizou a frase que grudou. Com pouco, eu faço caber beleza. Eu conhecia essa música. Passei por isso quando bati na mesa de banqueiro para salvar uma linha de produção que valia mais do que o medo. A diferença é que naquela época eu tinha um homem ao lado. Agora eu tinha sede de acreditar em mim. Saímos do museu com o vento mais frio do que no dia anterior. Lucas perguntou se podia me acompanhar até o carro. Eu disse que vinha a pé, e ele abriu um sorriso, como se a cidade nos pertencesse por um instante. Propôs uma caminhada até a Praça Mauá. No caminho,
Falou da mãe, costureira em Nova Iguaçu, do padrasto motorista de aplicativo, do curso trancado por falta de mensalidade, dos amigos que montaram uma produtora na garagem e que às vezes trocam prestígio por jantar. Não havia vitimização, havia urgência. Quando um skatista quase nos levou à bolsa, Lucas me puxou com reflexo rápido, firme, e eu senti um golpe de juventude que não humilha, ampara. No fim da tarde, ele perguntou se eu topava ver locações na Glória. 2 esquinas, prometo. Toparia outra cidade se ele dissesse que ali estava a chave. Mas acenei com uma restrição que me salvou a vida durante décadas. Eu fico até o pôr do sol. Vimos fachadas, um bar antigo, o contorno de uma escada carcomida que daria um plano perfeito. Ele me mostrou um storyboard no celular. Desenhos simples com anotações a lápis. Eu me emocionei com a clareza. O último quadro tinha uma mulher de costas, arrumando o cabelo diante de um espelho grande demais. Parecia a sala da minha casa no Leblon. Ele não sabia, pelo menos não naquele segundo. À noite, Ana me ligou. Mãe, você some e eu invento desastres. Tá tudo bem? Eu disse que sim e inventei que estava com amigas. Ela percebeu a dobra no tom. Tá namorando? A palavra mordeu. Eu silenciei por 1 segundo a mais. Tô respirando, respondi. Do outro lado, um suspiro longo. Respira, mas me chama para abrir janela. Pedro mandou mensagem depois, seca e doce. Se precisar, dirijo para você. Meus filhos carregavam em mim uma fragilidade que às vezes eu usava como escudo. Naquela noite, eu quis guardá-los do risco de me ver tropeçar. Os dias seguintes ganharam um ritmo novo. Lucas me convidou para um set improvisado em Santa Teresa, numa casa que parecia cenário de filme italiano com infiltração carioca. Ele me apresentou à equipe como a amiga que entende de luz. Senti vergonha e prazer pela mesma porta. Fiquei num canto observando o plano sequência, o cuidado com as mãos da atriz ao acender um cigarro que jamais seria fumado, o jeito como ele pedia silêncio sem levantar a voz. A certa altura, o produtor cochichou que a diária da câmera estava por vencer e faltava a cena final. Eu ofereci adiantamento. Lucas hesitou 1 segundo, olhos nos meus. Eu pago depois? Eu respondi com uma pergunta que me traiu. Você me entrega um filme? Ele sorriu com a coragem dos que não podem recusar milagre. Assinei um papel simples, sem minha equipe jurídica, e senti ao mesmo tempo culpa e vertigem. Na volta, ele me pediu um favor pequeno, que não era pequeno. A gente pode passar no shopping da Gávea? Preciso trocar um tênis antes da próxima diária. Eu concordei e comprei o tênis. Quando a moça da loja perguntou se queria embalar para presente, Lucas riu de si mesmo, leve, e disse que o presente era a chance de correr sem dor. Guardei a nota fiscal com um zelo que não combinava com o gesto. O carro seguiu pela Niemeyer, com o mar à esquerda cuspindo prata. Lucas ligou o rádio numa estação de MPB antiga e pediu que eu escolhesse a música. Eu escolhi Rosa, na voz de Marisa, e ele bateu a cabeça no ritmo, olhos fechados por 2 segundos que davam medo e prazer. No dia em que o filme terminou, ele me levou para ver o copião em uma produtora pequena em Botafogo. Sala escura, cheiro de pó e ar-condicionado mal regulado. As imagens passaram como uma correnteza. A mulher no espelho, a escada da Glória, o bar com o copo de cachaça intocado, a janela com os panos brancos tremendo como vela. No final, meu rosto estava molhado. Ele não sorriu. Ficou sério, respeitoso. Posso dedicar a você? Assenti. Ele me abraçou com um corpo que não enganava. Havia desejo e havia também estratégia. Fingi não perceber a segunda parte. Ou percebi e aceitei pagar o preço. Numa manhã de sábado, levei Lucas à minha casa no Leblon. Fiz isso como quem abre um cofre e mostra a prateleira de cartas. Preparei salada de polvo. Ele trouxe flores simples de rua. Ousou elogiar o quadro da minha sala como quem entende de material. E era verdade que entendia. Na hora do café, tocou meu rosto com as costas dos dedos e disse que eu era uma espécie de farol. Eu, que sempre fui porto, quis crer que também poderia iluminar mar. Beijei-o. O beijo veio com respeito, sem anticorpo.
A casa deixou de ser mausoléu por 2 horas. No começo da semana, Ana foi me ver sem avisar. Encontrou uma caneca que não era minha na pia. Amigo, mãe? Eu olhei para o mar pela janela e respondi. Amigo que filma bonito. Ela sentou, pegou minha mão. Se você está feliz, eu apoio. Só não deixe ninguém te transformar em locação. A frase me atravessou com precisão. Eu prometi vigilância. E a promessa soou como um contrato que eu ainda não sabia se podia cumprir. Quando ela foi embora, Lucas mandou uma foto do set montado com o tênis novo e um coração desajustado. Eu respondi com um recado só para mim, que o amor não me pedisse recibo todas as manhãs. E ainda assim, anotei no caderno a data, o valor do adiantamento, o nome do filme. A sala de espelhos continuava dentro de mim, multiplicando rostos, e em todos eu tentava ser inteira. O apartamento da Avenida Atlântica sempre foi a minha caixa de conchas. Guardava barulhos antigos e brilhos que só aparecem quando o sol entra torto. Ficou fechado desde que Alberto se foi. Eu ia de vez em quando regar as plantas teimosas da varanda e olhar o calçadão como quem visita um retrato. Numa terça de vento largo, peguei as chaves e decidi dormir ali. Quis mudar o horizonte da janela para ver se o coração mudava de feição. Lucas vibrava no celular, pedindo para passar depois do set com um HD de imagens. Tem tomada perto da varanda? A luz do mar ajuda a gente a ver melhor, escreveu. Respondi que sim e pedi que trouxesse silêncio. O porteiro, Batista, me reconheceu na hora. Dona... Faz tempo, hein? Assenti com um sorriso curto e subi. O apartamento tinha cheiro de madeira encerada e maresia quieta. Abri todas as persianas, levantei capas, passei a mão nos ombros do sofá como quem cumprimenta amigos antigos. Na mesa de centro, a travessa portuguesa que Alberto gostava de usar para servir carambolas, parecia me esperar. Fiz café, caminhei descalça pelo mármore frio, testei a janela que emperrava desde sempre. Enquanto lutava com o fecho, ouvi uma voz grave atrás de mim. Se levantar um tiquinho e empurrar para a esquerda, ela cede. Virei e dei com um senhor alto, barba aparada, camisa clara, passada com capricho. Desculpe, sou Renato, do 1002. O Batista me pediu para subir com a correspondência desviada da sua caixa. A janela obedeceu à dica. O vento entrou, e o nome ficou no ar, com o cheiro de sal. Renato deixou o envelope e não invadiu. Tinha olhos pacientes e um jeito antigo de pisar no chão. Se precisar de ferramenta, eu tenho de sobra. A idade faz a gente colecionar chaves de coisa que já nem existe. Agradeci. Ele acenou e sumiu pelo corredor como quem respeita o tempo do outro. Recolhi as cartas, entre elas um convite para a reabertura do restaurante do térreo. Coloquei tudo numa gaveta. E pela primeira vez em meses, sentei no banco da varanda sem contar minutos. Lucas chegou carregando o mundo numa mochila. O olhar dele bateu na vista como menino em frente à vitrine de brinquedo caro. Isso aqui é um traveling natural, disse, apontando da areia ao forte. Abri a mesa de jantar, ele plugou o HD, acendeu o monitor portátil e o apartamento virou ilha de edição. Ficamos horas revendo cenas. Ele cortava frames com a precisão de quem sabe bater prego sem amassar a cabeça. A cada ajuste, me perguntava se eu sentia o tempo certo. Eu sentia. E sentia também a fome de pertencimento que vinha no corpo dele quando a noite avançava. Na pausa, preparei um prato de queijos e goiabada. Ele foi à cozinha pegar taças e voltou com a garrafa de um espumante que eu guardava sem coragem de abrir. Especial demais? Neguei com a cabeça e deixei o lacre ceder. Brindamos com Copacabana inteira de testemunha. Lucas olhou em volta com o desejo transparente de quem descobre que conforto não é lenda. Aqui dá para fazer a sessão de estreia do curta? 2 fileiras de cadeiras, projetor na parede branca, cortina preta improvisada. O entusiasmo fez planos com a minha casa sem pedir licença. E ainda assim, não soou desrespeitoso. Soou como o sonho de quem nunca teve sala. No dia seguinte, ele chegou cedo com 2 amigas da equipe para testar projeção. O som ecoou mais do que devia. O interfone tocou. Batista educado. Dona, o síndico pediu só para lembrar do limite de ruído, tem gente trabalhando em home office. Eu agradeci e fechei a porta com cuidado.
Lucas sugeriu comprar uma cortina acústica. Eu conheço uma loja que parcela em 6 vezes, fica perfeito. Assenti com a cabeça, mas puxei o meu caderno e anotei orçamento, data, fornecedor. O gesto mudou a temperatura da sala. Ele percebeu o lápis. Você anota tudo? Olhei para ele como olharia para uma câmera ligada. Eu construí metade da minha vida com caneta. À tarde, Ana apareceu sem anunciar. Entrou, sentiu o ar diferente, viu o monitor e o rastro de copos na pia. Então aqui virou ilha de edição? Lucas, no melhor de si, se apresentou com gentileza e humor. Prometo lavar tudo e sair antes do pôr do sol. Minha filha sorriu sem mostrar os dentes e me puxou para o corredor. Mãe, ele é charmoso, é educado e tem o brilho no olho que todo mundo compra. Só cuida para não vender também a escritura. A frase bateu na costela. Eu segurei a mão dela. Eu estou presente. Tá mesmo? Tô. Ela respirou e cedeu. Seja feliz, mas me deixa de prontidão. Voltamos. Lucas tinha arrumado as taças, o barco acomodado no pier. No fim da semana, ele pediu a chave extra. Para adiantar a montagem quando você não puder vir. Parei no gesto. A costeleta do medo apareceu no espelho. A chave fica no Batista com bilhete de autorização por dia. Ele tentou fazer graça. Abortou a tempo. Justo. No sábado trouxe uma caixa com cortinas pretas baratas. É o que dá para agora. Instalei com ele subindo escadas, medindo com fita, rindo quando errávamos um furo. Ele filmou meu riso de lado como quem registra coisa rara. A gravação não era só trabalho. Era carinho. Quem apareceu de surpresa foi Renato, com uma furadeira que parecia ter servido a guerras. Vim devolver o favor da janela. Ele mediu, apontou, segurou a escada para mim com um cuidado que segura também o tropeço. Lucas agradeceu com respeito, mas o olhar dele marcou o território invisível. Quando Renato desceu, Lucas me beijou com uma urgência que não combinava com furadeira. Eu respondi, dividida entre a brisa e o barulho do mar batendo nas pedras do leme. Começamos a receber gente. 2 atores, uma fotógrafa, um crítico amigo do amigo que falou baixo para não parecer importante. Eu oferecia água, café, pães de queijo. Lucas guiava as conversas como um maestro novo. Em certo momento pediu o cartão da minha administradora de imóveis. Se a gente conseguir um patrocínio, dá para formalizar a sessão de estreia aqui, com alvará e tudo. Eu disse que veria com calma. Ele ouviu sim, onde havia talvez. À noite, depois que todos saíram, contei as taças, conferi a tranca, fechei a cortina. O apartamento respirava mais alto, como se voltasse a ser corpo. Pedro veio num domingo para ver o pôr do sol da sua janela preferida. Engenheiro que é, checou o trilho da porta, olhou a instalação elétrica, fez perguntas que não eram só de manutenção. Mãe, você assinou alguma coisa para esse evento? Neguei. Ele me encarou com o afeto severo dos filhos que foram treinados para proteger. Eu te conheço. Você se empolga e dá o documento antes de pedir xerox. Prometi enviar tudo para ele ler. Lucas surgiu da cozinha com um prato de frutas e ofereceu primeiro ao meu filho. Pedro aceitou, mastigou devagar, analisou sem grosseria. 2 mundos apertaram mãos pela primeira vez. Nessa noite fiquei sozinha depois que a porta fechou. O mar subia como um bicho manso e a luz dos postes fazia manchas de ouro no teto da sala. Passei os dedos pela lombada dos livros, parei no retrato de Alberto sorrindo numa festa antiga. Eu vou saber medir, disse em voz baixa, sem pedir bênção. O interfone tocou. Era Renato. Desculpe a hora. Deixe com o Batista esta chave inglesa. Se a janela teimar de novo, ela ajuda. Agradeci. Pendurei a ferramenta na lavanderia, perto das cordas para o varal. A cidade adormeceu devagar. O HD de Lucas piscava uma luz azul insistente. Eu desliguei. O silêncio de Copacabana nunca foi total. Sempre sobra um murmúrio de gente que tenta e recomeça. Deitei sabendo que, a partir daquele endereço, eu precisava aprender a escolher quem entrava pela porta e quem ficava no calçadão, acenando de longe. A rachadura começou numa manhã de vento torto. A janela da sala bateu com força quando fui pegar o celular no carregador e um fio branco se abriu no canto da vidraça, fininho como um corte de papel. Fiquei
Fiquei olhando aquele traço que não existia no dia anterior e senti um arrepio bobo, como se o apartamento tivesse sussurrado antes de mim o que eu ainda não queria nomear. Liguei para o Batista pedir o contato do vidraceiro e mandei mensagem para Lucas. Cuidado com a janela. Vamos trocar. Ele respondeu com um vídeo de making off e um coração. Eu sorri, mas o sorriso não ocupou a sala inteira. No fim da tarde, um boleto chegou por e-mail com o título Cortina Acústica, parcela 16. Valor alto para o que penduramos. Escrevi para a loja questionando e anexei a nota simples que ele mesmo trouxera. Minutos depois, Lucas. Eu aproveitei e peguei o modelo melhor com blackout. Desconto imperdível, o filme merece. A palavra peguei não vinha com consulta. Respirei, pedi que me enviasse o contrato e o comprovante da tal promoção. Ele mandou uma foto de celular, meio torta, assinatura de um vendedor que eu não conhecia. Anotei tudo no caderno, por hábito e defesa. No dia seguinte, Renato bateu a porta com uma fita métrica no pescoço. O vidraceiro chega em meia hora. Quer que eu espere? Agradeci e ofereci café. Ele aceitou com a cerimônia dos homens que não correm. Enquanto mexia a xícara, falou sem atravessar a minha casa. Janela que bate sozinho é vento anunciando mudança de frente. Eu ri. Então que mude para melhor. Ele esperou o técnico, ajudou a segurar a folha pesada, paguei com cartão e pedi nota em meu nome. Lucas chegou na hora em que o vidro novo encaixou. Filmou como se fosse cena de efeito especial. Ficou perfeito, disse, e me beijou a testa com pressa de quem já estava em outra ideia. À noite, Ana mandou um print de um stories. Lucas num bar em Ipanema, rindo em close, uma influencer do lado marcando a localização. Mãe, você sabe que ele saiu da sessão teste e foi para isso? Eu ainda sentia o cheiro de silicone do vidro trocado. Sei que ele tinha uma reunião. Ela digitou devagar. Reunião patrocina. Mas quem te prioriza é quem volta para casa. Fiquei em silêncio, vendo o mar bater no escuro como quem conta uma história antiga. Começaram os pedidos miúdos. Tem como passar o cartão para a diária da ilha? A produtora reembolsa depois? Se a gente contratar um buffet básico para a estreia, eu garanto que pagam no dia. Preciso de uma passagem para Salvador amanhã. Tem um festival querendo o curta, depois te devolvo. Tudo tinha urgência, tudo tinha brilho. No começo eu concordava com pequenas somas e guardava os recibos. Os reembolsos não voltavam no ritmo prometido. Quando cobrei, ele respondeu com culpa nos olhos. Caiu na conta da produtora e travou. Juro que eu resolvo. A palavra juro me bateu no peito como o vento sul. Pedro apareceu num sábado para ver a instalação das poltronas desmontáveis. Abriu o aplicativo do condomínio, mostrou uma notificação de multa por barulho 2 dias antes, às 11h30. Eu estava em casa, lendo, sem música, sem gente. Quem estava aqui? A pergunta passou pelos móveis. No interfone, Batista explicou. Seu Lucas trouxe 2 amigos para fazer uns testes, dona. Eu chamei porque estava na sua lista. Ele disse que a senhora autorizou. O meu nome usado como chave de porta sem minha mão no trinco. Lucas chegou no meio da conversa, com sacolas de supermercado e um sorriso de domingo. Foi rapidinho. Eu precisava testar o subwoofer. Deixei um bilhete na portaria. Não deixou. O brilho do sorriso se chocou com a parede do meu silêncio. No fim da tarde, pedi que ele sentasse. Coloquei na mesa os recibos sem reembolso, a multa, o print do stories, o contrato da cortina, a previsão do buffet. Eu sigo seu ritmo porque confiei. Agora preciso que você siga o meu. Sem autorização escrita, sem uso, sem reembolso, sem novo gasto e sem amigos quando eu não estiver. Minha casa não é ilha pública. Ele se ofendeu com um tom que misturava orgulho jovem e fome antiga. Você acha que eu sou aproveitador? Olhei direto. Acho que você se acostumou a gente como eu resolver o seu depois. Ele levantou, andou até a varanda, encarou o mar com as mãos nos bolsos. Eu só quero que dê certo. Eu também. 2 dias calmos e uma nova fissura. A fatura do meu cartão veio com corridas de aplicativo que não eram minhas, todas saindo do mesmo endereço em Botafogo, onde ele às vezes dormia. Liguei para a operadora, pedi estorno, troquei senha. Lucas me escreveu no fim da tarde.
Deu ruim com o motorista, peço desculpa, estava cadastrado no seu celular quando pedi um carro, não vi que era o seu. Fui enxugando uma raiva que não combina com a minha idade. Raiva pede músculo rápido, e o meu hoje é músculo de escolha. Renato bateu para devolver a furadeira e viu meu rosto em outro ângulo. Quer caminhar? Descemos, fomos até o forte, conversando como vizinhos que se enxergam pela primeira vez. Ele falou da filha em Belo Horizonte, do neto que desenha navios, de uma cirurgia que adiou o mergulho de tanque. Coisas quebram devagar antes de quebrar de uma vez, disse, olhando o desenho da espuma. Eu mencionei o fio na janela, os gastos, a sensação de que a casa tinha mudado de temperatura. Ele não opinou. Posso estar por perto quando o senhor da entrega tocar e você quiser outra voz na sala. Quando voltamos, Lucas me esperava com flores e um texto pronto na voz. Eu errei, mas o que eu sinto é maior do que esses tropeços. As flores eram lindas e a fala parecia uma cena bem ensaiada. Eu não joguei fora, também não apoiei no vaso de prata. Tive vontade de pedir a ele que tirasse os sapatos antes de entrar nos lugares que eu mais guardo. Meu caderno, minha varanda, minha paciência. Em vez disso, propus uma lista de regras impressa, com a assinatura dos dois. Ele riu como quem acha teatral. Eu não ri. À noite, a nova vidraça refletiu a sala de um jeito diferente. A rachadura antiga não estava mais ali, mas a sensação do fio continuava no peito. Escrevi 3 linhas no caderno. Porta com chave e data. Dinheiro com recibo e volta. Amor com pele e cuidado. O mar decidiu ficar manso. E eu decidi que dali em diante, cada pedido dele passaria por essa trinca. Não para diminuir, para medir, o apartamento da Atlântica voltou a ser caixa de conchas. Se eu colocasse o ouvido mais perto, dava para ouvir minhas próprias ondas. E era com elas que eu precisava aprender a nadar. Chamei aquilo de jantar de vidro, porque tudo parecia brilhante demais e, ao mesmo tempo, pronto para partir no primeiro gesto errado. Cozinhei moqueca leve, arrumei a mesa com a louça que herdei da minha mãe e deixei a toalha de linho de fora para que o tampo de vidro refletisse as velas como pequenas boias. Convidei Ana e Pedro para ver o mar de perto e pedi a Lucas que chegasse 1 hora antes para me ajudar com as flores. Ele apareceu com um buquê de lírios e uma pressa sorridente, beijou meu rosto, ignorou as regras impressas sobre o aparador como se fossem programa de teatro e foi direto para a cozinha dizendo que sabia cortar coentro melhor do que eu. Senti um desconforto fino, mas deixei. Não queria começar a noite com a régua na mão. Ana chegou primeiro, vestido simples, cabelo preso, o olhar atento de quem lê rótulo até de água mineral. Abraçou Lucas com educação e disse que estava feliz por ele conhecer finalmente o irmão no mesmo espaço. Pedro subiu do estacionamento um pouco depois, camisa de linho e sandálias. Tão meu filho que doeu. Falou baixo com Batista no hall, trouxe uma torta de limão da padaria da esquina e me pediu a faca grande para acertar as fatias ainda na caixa. Lucas tomou a frente, disse que tinha uma faca melhor para isso e abriu minha gaveta como quem está em casa há anos. Eu a fechei com 2 dedos, devagar, e coloquei a faca grande na mão de Pedro. A gente usa a de sempre. Servi o vinho que Renato me presenteou na semana anterior, uma garrafa que ele disse combinar com peixe e conversa honesta. Lucas elogiou o rótulo como se tivesse escolhido, ergueu a taça e propôs um brinde ao filme. Ana ergueu a dela e mirou meus olhos. E a mãe que está sabendo separar palco de casa. Pedro riu por dentro e cortou a torta com capricho, distribuindo pratos sem que ninguém pedisse. Eu reparei que a luz do lustre batia no tampo e devolvia nossos rostos com 1 segundo de atraso. Aquele reflexo nos fazia parecer mais comedidos, talvez mais verdadeiros. No primeiro prato, Lucas contou de um convite para uma coletiva em São Paulo. Mencionou nomes que reluzem no circuito e sugeriu que, se tudo desse certo, poderíamos aproveitar para buscar uma poltrona vintage para a sala. Pedro mordeu um pedaço de pão e limpou a migalha do prato com o garfo. Um gesto antigo de paciência. Com o seu dinheiro, Lucas? O silêncio coube inteiro na mesa. Lucas ergueu os ombros. Com o da produtora, claro. Ou com o da marca que vai vestir a Helena. Eu sorri pequeno.
A Helena não está à venda, mas pode comprar sua passagem de volta se não vier o reembolso prometido do Festival de Salvador. Ele tentou devolver no mesmo tom, mas a frase encontrou o tampo de vidro e escorregou. Ana abriu a bolsa, tirou um envelope com impressões de e-mails e colocou ao meu lado sem barulho. Mãe, só para você ver depois. Aquele buffet básico que o Lucas pediu orçou champanhe francês para 50 pessoas. Lucas esticou o braço antes que eu tocasse. E a manga da camisa derrubou a taça de água. O copo tombou, a lâmina clara correu pelo vidro e formou um lago oval que ameaçou cair pela borda. Ele se levantou rápido, pegou um pano, quase derrubou a travessa de farofa e pediu desculpas 3 vezes. Eu pago o que precisar. Não era isso que me preocupava. Era o reflexo do nosso cuidado flutuando na mesa como uma marola fora de hora. Batista tocou o interfone. Dona Helena, o senhor Renato está aqui embaixo com um pacote. Disse que deixa se a senhora preferir. Ana me olhou de lado, Pedro assentiu. Manda subir, Batista. Lucas fez uma expressão que tentou esconder. Renato entrou com a calma que veste, trazia um pão de fermentação longa embrulhado num pano e um vasinho de manjericão. Trouxe só o cheiro de casa. Cumprimentou Lucas com mão firme. Beijou Ana e Pedro com a naturalidade de quem não disputa a cadeira e me perguntou se precisava de mais cadeiras. Só de mais ar. Respondi sem pensar. Ele riu curto e se acomodou na cabeceira vazia, como se sempre estivesse faltando uma pessoa ali. A conversa desviou do filme para o bairro, do bairro para o vento, do vento para a moqueca. Renato falou de um mergulho que perdeu por causa de um ouvido teimoso. Pedro contou das obras no escritório. Ana perguntou se o manjericão preferia janela ou sombra. Lucas tentava voltar o foco para a estreia. Cada tentativa parecia uma onda que morria antes de chegar na areia. Na sobremesa, ele puxou do bolso 2 convites para uma festa depois da exibição e colocou no meu prato, como quem deixa uma joia. Áurea Lounge, lista fechada. Vai ser bom para nós. Eu devolvi com os dedos, sem raiva. Eu não vou. Saio da sessão e volto para casa. Ele aqueceu a voz, queria convencer. E foi quando Renato colocou o pão no prato dele, cortado ainda morno. Prova isso antes de qualquer coisa. A gente decide melhor com o estômago em paz. Lucas mordeu, elogiou, mas os olhos estavam longe. Ana me pediu licença e foi à cozinha buscar mais café. Eu a segui. Ela encostou a xícara na pia e falou sem floreio. Ele está em cena e quando a câmera desliga, ainda procura a marca no chão. Respondi num sopro. Eu sei. Voltei para a sala com uma decisão que não doía, apenas cabia. Coloquei os convites de volta na mão de Lucas. Se você quer ir depois da estreia, vá. Eu te encontro no dia seguinte para ver os e-mails e as notas do mês. Hoje você fica até a sobremesa e depois dorme na sua casa. Ele arregalou os olhos, tentou transformar em brincadeira. Castigo? Regra. Ele olhou para Renato como se pedisse um árbitro. Renato partiu mais pão, sem se meter. Pedro quebrou o silêncio, pegando o violão antigo que fica encostado no aparador. Afinou as cordas com a experiência de quem já acalmou muita sala e tocou Chega de Saudade, num andamento que fez o lustre respirar devagar. Ana voltou com o café e retomou o lugar. Eu respirei junto. Lucas bateu o pé no tempo, numa humildade rara nele. Quando a música acabou, o sal grosso da noite já tinha se dissolvido. Ele se levantou, agradeceu a moqueca, guardou os convites no bolso e me abraçou no corredor. Eu vou fazer você confiar de novo. Não prometeu dinheiro, não empilhou nomes, falou baixo, talvez verdadeiro de uma forma que ainda não tinha sido. Eu toquei o rosto dele com a ponta dos dedos e respondi. Você vai aprender a não pedir que eu acredite no que ainda não existe. Fechou a porta com cuidado. Fiquei um tempo com a testa encostada no metal frio. Renato recolheu os pratos, perguntou se eu queria que ele guardasse o que sobrou. Disse que sim. E ele fez daquele gesto uma espécie de arrumação de pensamento. Ana e Pedro me abraçaram na varanda. Prometeram voltar no domingo. Depois que saíram, a casa ficou com o som de prato guardado e a música que Pedro deixou no ar. Apaguei as velas, fiquei vendo a própria sombra no tampo de vidro até ela desaparecer. A rachadura da janela já não existia, mas eu sabia onde o vidro da noite podia quebrar.
E pela primeira vez em semanas, encontrei o ponto exato onde a mesa não cede. Eu acordei com o cheiro de pão que Renato deixou fatiado na noite anterior e com uma calma que não combinava com a estreia de Lucas dali a 2 dias. A casa tinha aquele silêncio de domingo, o vidro da mesa sem marcas, as xícaras no escorredor como pequenas luas. Quando abri a porta para pegar o jornal, encontrei um envelope preso por baixo com a letra dele. Se precisar de ar, me liga. Eu precisava, mas não por sufoco, por companhia que não pede vaga no palco. Telefonei antes do café. Desce comigo ao calçadão. O mar está liso, ele disse. Vesti um casaco leve e desci. Caminhamos devagar, a brisa levantando fios do meu cabelo e o sol desenhando manchas douradas nas costas dos corredores. Renato me ofereceu um café na esquina e puxou da mochila um livro amassado de capa azul. Drummond para caminhar, disse, como quem avisa que não vai resolver nada, só afinar o passo. Falamos pouco. Ele me perguntava por Ana e Pedro. Eu contava do violão do Pedro na noite do jantar, do jeito como a música acertou a sala. Quando o assunto encostou de leve em Lucas, ele não esticou. Deixa o tempo dar contorno. Às vezes eu me perguntava se aquilo era coragem ou prudência. Gostei das duas. No caminho de volta, paramos na portaria. Batista trouxe uma encomenda grande que eu não lembrava de ter comprado. Dentro, um quadro antigo com moldura simples. Um bilhete colado atrás. Para cobrir a rachadura que já não existe. Ou para lembrar que algumas a gente escolhe manter à mostra. Eu ri sozinha. Você sabe comprar silêncio, Renato? Ele ergueu as mãos. Foi achado, não comprado. Feira de São Cristóvão ontem. Se não gostar, volta para o meu corredor. Apoiei o quadro na parede do corredor acima do aparador. Parecia ter nascido ali. À tarde, levei Ana para ver vestido de festa. Ela escolheu um tecido leve e no provador me olhou pelo espelho. Você está mais alta esses dias, mãe. Eu entendi o que ela queria dizer. O celular vibrou no balcão. Lucas mandava foto de uma jaqueta que a marca queria que ele usasse no tapete do cinema. Respondi com um emoji sem graça e pedi as notas do buffet. Ele devolveu com beijo e coração sem as notas. Guardei o telefone e respirei com as costas, como minha professora de natação me ensinou quando eu era menina no clube. No dia seguinte, Renato me chamou para almoçar em Santa Teresa. Tem um lugar que assa peixe como se fosse segredo. Fomos no bonde, eu com medo de cair no primeiro solavanco, e ele segurando minha mão de um jeito que não era salvamento, era presença. No restaurante, a dona nos tratou como se conhecesse nossas histórias desde sempre. Na conta, o nome dele apareceu no recibo. Ernesto R. Vasconcelos. Eu encarei aquele Ernesto como quem descobre a nascente de um rio. Você é Ernesto? Ele riu com os olhos. Ernesto Renato. Em casa sempre fui Ernesto. No estaleiro virei Renato e ficou. Só minha irmã me chama de Neto. O nome encaixou na sala onde eu guardo as coisas que me sustentam. Ernesto tem chão. Voltamos a pé pela ladeirinha e ele me contou de uma parceria antiga com um mestre carpinteiro de Paraty, do dia em que trocou 6 toras por um barco que nunca saiu da prancheta, do ouvido que reclama quando mergulha fundo. Falou de Sofia, a mulher que partiu faz 6 anos, sem tristeza exposta, sem altivez. Ela tinha o dom de encostar a mão no braço de alguém e acertar a temperatura do mundo. Eu sorri, porque reconheci. Ele parou na banca, comprou pastilhas de gengibre para mim e eu comprei um jornal que nunca leio só para prolongar a parada. No elevador do meu prédio, ele notou a moldura ainda encostada no corredor. Posso ajudar a pendurar? Fui buscar a caixa de ferramentas e ele desprezou a furadeira com a segurança de quem respeita a viga antiga. 2 pregos inclinados e a parede agradece. Ficou perfeito no primeiro golpe. Batista apareceu com um pano molhado para limpar o pó e comentou: com a mão desse homem, até aviso de elevador fica bonito. Eu ri com gosto. E uma culpa pequena por rir assim dentro de casa passou como nuvem. À noite, Lucas chegou sem avisar. Tinha glitter nos dedos e uma ansiedade perfumada. A marca quer postar um vídeo nosso aqui na janela com o mar ao fundo. 2 stories e um Reels, coisa de 10 minutos. Eu encostei no parapeito e falei baixo. Não hoje. Amanhã no cinema isso cabe. Aqui não. Ele girou o celular no ar
como quem tenta pegar sinal, e deu de cara com o quadro novo. De onde veio isso? Da feira por Ernesto. Ele piscou sem entender. Quem? Renato. O sorriso dele ficou curto. Ah. Pousou o celular na mesa, beijou minha testa para dissolver a fricção e foi embora dizendo que me buscaria 1 hora antes da sessão. Eu não prometi. No dia da estreia, Pedro passou cedo para ajustar um botão do meu vestido. Ana trouxe um batom que dura até no vento de Ipanema. Renato, Ernesto, como a assinatura insistia, apareceu com um alfinete antigo que foi do pai, para segurar um casaco leve se precisar. Eu prendi no forro sem mostrar, como quem leva talismã de bolso. No carro, Lucas falava rápido, o nome dele rodando em frases que pareciam trailer. Eu olhava a maré, que subia calma. Chegamos à Atlântica. Flashes, tapete, abraços performados. Ele me puxou para o lado certo da câmera. Aqui, Helena, olha para a luz. Olhei e vi meu reflexo num vidro grande. Eu de azul escuro, ele de preto brilhante e atrás de nós, um homem de camisa clara segurando o trânsito para eu passar. Era Ernesto. Ele sorriu com o canto da boca sem acenar. Bastou. A sala apagou. O filme começou. Lucas no centro, música alta, a cidade como par de asas. Eu tentando entrar no voo e achando o chão com a ponta do pé. Em 2 cenas, reconheci notas pagas e promessas por pagar. Em outras, vi talento de verdade. Aplausos. Ele me puxou para o abraço e eu retribuí com sinceridade. Na saída, o Áurea Lounge acenava com neon. Dessa vez você vem, ele insistiu, os amigos em volta já montando a coreografia da noite. Eu toquei o alfinete no forro e disse que ia só até a esquina. Tem uma mesa de pão quente me esperando. Ele riu sem entender. Na calçada, Ernesto me ofereceu o braço. Vamos por Copacabana? Fomos. O vento estava bom, a maré também. E pela primeira vez, o nome certo me empurrou para a direção certa. Ernesto. Acordei com o vestido pendurado na cadeira e o alfinete de Ernesto ainda preso no forro, como se me lembrasse que havia uma versão de mim com passo firme. O celular piscava cedo demais. Lucas. Amor, emergência boba. Pode falar? O boba acendeu luz amarela. Pedi meia hora. Fiz café, lavei o rosto e só então atendi. Ele veio ligeiro, cheio de vento. A marca atrasara um pagamento. O produtor cobrava hoje, o estilista ameaçava postar desaforo. É coisa de fluxo, Helena. Preciso de um cheque de calção só até sexta. A palavra cheque tirou o gosto do café. Disse que passaria no Atlântica às 10. Batista me entregou um envelope na saída. Deixaram agora cedo, dona Helena. Dentro, uma foto impressa do tapete da noite anterior. Eu e Lucas no centro. E, ao fundo, Ernesto de camisa clara. No verso, uma caligrafia que eu não reconheci. Cuide da sua luz. Guardei na bolsa como quem guarda faca e medalha ao mesmo tempo. No caminho, Ana mandou mensagem perguntando se eu almoçaria em casa. Respondi que talvez me atrasasse. Ela só escreveu: cuidado com urgências. Lucas me recebeu na portaria com abraço de filme, perfume que estoura antes de entrar no elevador. No apartamento, a jaqueta da marca pendurada numa cadeira, 2 taças usadas, 3 caixas abertas no chão. O produtor ficou maluco com a repercussão, quer fechar uma ação relâmpago, mas precisa que eu não esteja negativado com o stylist. É burocracia. 1000 perdões. Pedi as notas. Ele puxou um bolo amarrotado, muitos recibos de delivery, poucas faturas com CNPJ. O stylist é pessoa física. E o produtor prefere cheque porque banco segura TED hoje. A pressa dele vinha com frases que pareciam manual. Sentei no sofá e coloquei a bolsa no colo. Quanto? Ele falou um número exato, mas redondo demais. 48. Perguntei por que não 50. Ele riu, como se eu tivesse feito piada. Porque não precisa. Respirei. O cheque vai ficar cruzado e nominal. E só compenso se o contrato da ação estiver assinado. Ele assentiu rápido demais, como quem concorda para não perder o bonde. Claro, claro. Abri o talão. Minha letra sempre foi segura para números, talvez por ter perdido tanto tempo domando outras coisas. Escrevi devagar, cruzados, nominal.
Na observação anotei: calção figurino ação 72 íris. Ele tentou não olhar, mas olhou. Você confia em mim, né? Olhei a janela. A praia parecia cartolina de tão quieta. Eu confio no que está dito e escrito. Entreguei o cheque, segurando 1 segundo a mais do que preciso. Ele beijou minha mão como quem agradece milagre. Eu vou devolver antes de quinta, juro. Pedi que me enviasse o contrato da tal ação até o meio-dia. Desci com o alívio que não alivia. Ernesto me ligou na porta. Passa aqui embaixo para um pão? Sentei com ele num balcão de azulejo antigo. O cheiro de café fresco puxando conversa para o lugar certo. Contei do cheque, sem floreio. Ele ouviu com a serenidade que me desarma. Cheque tem barulho antigo. Quando o papel canta, é porque alguém quer calar outra música. Sorri sem querer. Eu cruzei, nominal, condicionado. Ele mordeu uma ponta do pão. Mesmo assim, confere com seu gerente. E liga para o tal stylist você mesma. Liguei do balcão, sob o zumbido leve da rua. Uma voz jovem atendeu, surpreso por eu procurar direto. Expliquei o que Lucas dissera. O stylist respirou fundo. Eu só quero receber minhas 3 diárias. Mandei as notas. Ele falou que a marca paga. Pedi que me reenviasse por e-mail. Caiu em 2 minutos. Valores menores, prazos outros, nada que chegasse perto dos 48. O produtor, quando atendeu, tinha o tom de quem não gosta de surpresa. A ação existe, mas não depende de stylist. E não pedi cheque de nada. A palavra caiu como martelo no balcão. Ernesto só me olhou. O barulho de dentro ficou igual ao mar quando vira vidro. Voltei para casa com as vísceras frias e o talão pesando. No elevador, o espelho me devolveu um rosto que eu reconheço de épocas difíceis. Sentei na mesa e liguei para o meu gerente Lígia, que me conhece desde os anos em que tudo ainda tinha hipoteca. Lígia, entrou um cheque cruzado nominal hoje. Se tentar compensar antes do contrato, me avisa. Ela digitou alguma coisa e pediu autorização para travar temporariamente qualquer compensação acima de 30, sem minha validação por telefone. Autorizei. E me manda alerta se depositarem hoje. Desliguei e fiquei contando entre uma respiração e outra. Lucas mandou um áudio doce às 11h15. A palavra amor, repetida até virar borda de copo. Contrato no forno, stylist nervoso. Você é um anjo. Eu não respondi. Ao 12h10, Lígia me ligou. Tentaram depositar às 11h58 numa lotérica da rua Hilário de Gouveia. O sistema segurou pelo cruzado, mas cai amanhã. Mantém o bloqueio? Pedi para manter. E solicita cópia do depósito com o CPF de quem apresentou. Ela assentiu. Ao desligar, minhas mãos não tremiam. Fiquei quieta por alguns segundos, ouvindo a cidade. Depois, digitei para Lucas. Acabei de falar com Lígia. Vamos almoçar. Traça comigo o contrato na mesa? Se preferir, traga o produtor. Ele me respondeu com uma desculpa de reunião que não bateu com nada do que eu sabia. Disse que passaria às 4. Resolvido. Não esperei. Vesti um vestido simples, prendi o cabelo e fui até o Atlântica. Toca antes de entrar. Ele abriu com o rosto que usa para estúdio fotográfico. Tudo certo, meu amor. Amanhã você rasga o cheque na minha frente. Pisei devagar, como quem testa piso novo. Eu já falei com seu stylist e com o produtor. Ele piscou. Demorou 1 segundo para buscar a versão que cabia. Eles podem ter se adiantado. O celular vibrou no meu bolso. Lígia. CPF do depósito, Sávio Rodrigues. Eu li a Sávio. E vi no meio da sala um tênis novíssimo esquecido ao lado do sofá. Quem é Sávio? Ele gelou. Um assistente que segura a onda quando o bicho pega. Sentei, tirei o cheque carbônico do talão e coloquei ao lado do vaso. A partir de agora, nada passa sem contrato na minha mão. E se esse depósito tentar cair, eu susto no banco e registro o boletim. O sorriso dele sumiu como espuma. Você está me chamando de quê? Levantei devagar. Estou chamando de adulto. Se quer jogar grande, aprende regra grande. Ele tentou me abraçar. Eu desviei. Hoje não. Na porta, ele segurou meu braço 1 segundo a mais do que o necessário. Você está ouvindo gente que não quer o nosso bem. Afastei a mão dele com a calma que aprendi quando precisei decidir sozinha. Eu estou ouvindo as contas. Voltei a pé,
o vento favorecendo, o mar sem espetáculo. Ernesto me esperava na calçada, sem pergunta nos olhos, só espaço. Vamos subir? Subimos em silêncio. Na cozinha, passei café, mandei mensagem para a Ana. Hoje à noite, aqui. Pedro respondeu antes. Levo o violão. No meio da tarde, Lígia confirmou a assustação. O cheque virou barulho de papel que perde voz. Sentei com Ernesto à mesa e contei linha por linha, sem me esconder no meu dinheiro. Ele me ouviu inteiro, como quem segura madeira para não deixar o barco virar. Quando anoiteceu, bati a mão no forro do vestido e toquei o alfinete. Ainda estava lá. E pela primeira vez desde o mergulho, minha casa voltou a ter cheiro de pão e janela aberta. A casa acordou com cheiro de café passado e janela aberta. Liguei a vitrola num samba antigo para ocupar o ar enquanto eu montava uma mesa que não era de café. Era de prova. Talão, cópias das mensagens do stylist e do produtor, alerta do banco com o CPF do depósito, tudo posicionado como quem prepara a cirurgia. Pedi a Batista que avisasse na portaria. Lucas não sobe sem eu autorizar. Ele assentiu com aquela discrição de quem viu muitos amores entrarem pela garagem e saírem pela porta de serviço. Antes das 9, toquei para Lígia. Pedi extrato detalhado dos últimos 30 dias da minha conta pessoal e da empresa de eventos que uso para patrocínios. Ela encaminhou em minutos. Havia 2 pixes pequenos para garçons do rooftop, que frequentei com Lucas, nada grave. O que queimava era o cheque tentado na lotérica. Mandei um e-mail curto e frio para o produtor e para o stylist. Eu pagaria direto as suas diárias naquela manhã. Transferi, enviei os comprovantes e guardei o silêncio de ambos como recibo moral. Só então chamei Ana. Minha filha chegou com o cabelo preso e a calma que puxa minha espinha para o lugar. Sentei-a à mesa e mostrei cada item. Ele tentou compensar antes de assinar qualquer coisa, disse. Ela não vibrou, não me cobrou o eu avisei. Apenas apoiou a mão sobre a minha e perguntou o que eu queria. Quero desmontar isso peça por peça, sem show. Ela ligou para Pedro. Vem com o violão e sem julgamento. Às 10, Lucas apareceu sem avisar. Camisa impecável. Um buquê que parecia ocupar o lugar dos argumentos. Batista me chamou no interfone. Digo que a senhora não está? Pedi que subisse. Recebi-o na sala com a mesa posta. Ele olhou os papéis como se fossem uma armadilha armada por terceiros. Meu amor foi impulsivo. O stylist me pressionou. Apontei as transferências que fiz. Estão pagos. Você não devia nada a eles quando tentou depositar o meu cheque. Ele cruzou os braços e ensaiou indignação. A palavra ciúme apareceu na boca dele antes de qualquer outra. Você está me punindo porque aquele cara, o senhor, te manda flores. Ernesto virou aquele cara na frase dele. A minha vontade de terminar virou certeza. Respirei fundo. Isso aqui não é ciúme, é matemática. Você vem à minha casa, usa a minha confiança como moeda, inventa urgência e tenta passar na frente do combinado. Eu paguei os profissionais. O resto você resolve com o produtor. Ele tentou se aproximar, a mão estendida, o tom doce que eu conheço de cor. Eu errei de ansiedade. Prometo recuperar sua fé em mim. Toquei o botão do interfone. Batista, por favor. Ele entendeu. Lucas prendeu o ar. Você vai me expulsar? Vou te deixar ir. Na porta, ele fez a última investida. Você vai morrer sozinha cercada de papéis. Quem gosta de você te pega pelo afeto, não pela régua. Eu segurei a maçaneta com firmeza. Quem gosta de mim aprende a usar régua para proteger o afeto. O elevador fechou. O buquê ficou no chão, e eu decidi que flor sem raiz não entra mais. Ernesto chegou meia hora depois com 2 pães e uma toalha xadrez, cobriu a mesa de provas como quem recolhe tempestade e abriu espaço para um prato fundo. Come, Helena? Comi. O corpo voltou a ser casa. Depois, fomos ao escritório de Lígia assinar um pacote de travas. Aviso de movimentação acima de 5.000, senha reforçada, token físico para qualquer transferência fora da minha lista de favorecidos. No caminho, liguei para a administradora do prédio do Atlântica e retirei meu nome de qualquer autorização de consumo em nome de convidados de Lucas. Também pedi a Batista que registrasse em ata do condomínio a restrição de acesso. Não era vingança,
Era ordem. Ana sugeriu arrumar meu closet. Não por futilidade, por higiene emocional. Separou presentes sem nota. Peças que entraram com sorriso e saíram com pena. Fiz uma pilha para doação. No fundo de uma gaveta, encontrei o cartão que Lucas escreveu no meu aniversário. Você me ensinou a ver o mar com outros olhos. Rasguei o cartão ao meio e guardei um pedaço. Não por saudade, por memória de quem aprende. À tarde, fui ao Atlântica com Pedro. Ele levou o violão porque nunca vai sem ele a lugar nenhum. Lucas atendeu com pressa. Vem sozinho? Vim devolver sua jaqueta e seu carregador. E pegar o livro que deixei aí. Entrei, não sentei. Entreguei a sacola. Ele tentou um abraço final, o texto que costuma funcionar com outras histórias. Pedro encostou o violão na perna, dedilhou um acorde que não era trilha. Era alerta. Lucas, obrigado por cuidar da minha mãe com a pressa que te cabe. Agora a gente cuida dela no nosso tempo. O rapaz sorriu sem os dentes, um sorriso de derrota que tenta virar charme. Vocês são iguais. Somos família. Saímos e fomos direto para o bar de azulejos onde Ernesto gosta de perder tempo. Ele já estava lá, como se sempre soubesse o minuto certo de aparecer. Pedro puxou a Rita no andamento macio. Ana chegou com um bolo de laranja embrulhado em pano. Fiquei olhando os três como quem encontra de novo a borda da piscina depois de um mergulho que prendeu o ar por tempo demais. No começo da noite, meu telefone vibrou sem descanso. Mensagens espaçadas de Lucas, alternando doçura e ameaça, como quem procura a porta que ficou aberta. Apaga meu número, respondi por último. Bloqueei. Em seguida, liguei para o advogado que cuida das minhas questões patrimoniais e pedi para formalizar uma notificação extrajudicial. Qualquer tentativa de compensação do cheque seria contestada, com cópia do registro do banco e das conversas. Ele rascunhou em meia hora. Eu assinei e dormi sabendo que não havia brecha jurídica para o improviso. No dia seguinte, saí com Ernesto para caminhar no forte. O mar estava baixo, sem ousadia, perfeito para recomeços discretos. Ele me deu o braço sem marcar território. Desmontar também é montar outra coisa, disse, olhando a arrebentação. Concordei com um gesto. Mais tarde, passei no ateliê de uma joalheira no Jardim Botânico e pedi que transformasse o alfinete do vestido em pingente. Quis carregar no peito o objeto que me lembrou quem sou quando tento esquecer. À noite, organizei um jantar simples em casa. Na mesa, pratos de louça antiga, pão de Ernesto, o bolo de Ana, a música de Pedro. Brindamos com água e um dedo de vinho. A televisão ficou desligada, o celular virado. Rimos do jeito tropeçado como tudo tinha acontecido, sem dourar a dor. Lá pelas 10, Ernesto recolheu os pratos e me puxou para a varanda. Você sabe que não precisa me agradecer. Eu sei. Ficamos de mãos dadas, mirando a faixa de luz dos carros na Atlântica, como quem observa um rio obediente. E foi ali, sem fogos nem frases grandes, que entendi que o desmonte tinha terminado. O que sobrou era chão. E nele eu sabia caminhar. Acordei com o barulho da maré batendo no costão lá no leme, um som que parece recado quando a gente volta a ter ouvido. Abri a janela e a Atlântica ainda estava bocejando. O vidro do aparador devolveu uma mulher de cabelo preso, camiseta larga e um pingente novo. O alfinete de vestido que virou ponto de luz no meu peito. Passei o dedo por ele e lembrei, sem dor, do tecido rasgado na noite do rooftop. Há coisas que a cidade guarda em segredo, e há coisas que a gente decide guardar na pele para não esquecer o caminho de volta. Desci para caminhar cedo. Batista me deu bom dia com aquele sorriso que conhece minhas fases. Senhora Helena, chegou a ata do condomínio com a restrição de acesso do rapaz. A pausa respeitosa aquietou meu corpo. Assinei a ciência ali mesmo, encostada no balcão de mármore, e pedi que levasse um bolo de fubá para a equipe. O prédio inteiro virou casa quando eu parei de tratar tudo como cenário. No calçadão, Ana correu ao meu encontro com o olhar claro de quem dormiu sem vigiar celular. Mãe, fechamos o cronograma do projeto do Vidigal, lembra? As oficinas começam mês que vem. Quer abrir a turma? Olhei o mar trocando de cor e disse que sim. Não por boa ação, por vontade de ocupar a mão com coisa que fica.
Pedro veio logo atrás, violão no estojo, e ergueu o queixo para a ciclovia. Ensaiamos na laje domingo? Ernesto prometeu pão quentinho. A palavra pão já vinha com o cheiro junto. A cidade guarda isso também. Os cheiros que nos puxam para a mesa certa. Lígia me ligou às 10, voz de café forte. Notificação entregue e protocolada. O banco reportou tentativa de compensação do cheque em outro ponto, mas foi barrado. Ficou tudo documentado. Deixei o telefone na mesa e senti uma leveza que não é euforia. É faxina feita. Abri a agenda e desenhei com caneta azul 3 blocos. Casa, trabalho, afeto. No primeiro escrevi: devolver presentes que não cabem. No segundo, revisar contrato do concerto de Pedro. No terceiro, almoçar no sobrado amarelo de Ernesto. Fui a pé até Santa Teresa num meio-dia preguiçoso. As ladeiras são professoras duras e pacientes. No ateliê de uma ceramista, escolhi 2 pratos que pareciam ter sido moldados no ritmo do meu pulso. Ernesto veio me encontrar na esquina, chapéu de palha e um saco de pão ainda morno pendendo do braço. Você trouxe o mar no pescoço, disse, apontando o pingente. E você trouxe domingo para uma quinta, respondi. Subimos para o sobrado. Na cozinha, tijolo aparente e cheiro de tomate apurado. Ele não me pergunta sobre o passado como quem lambe ferida. Pergunta como quem pretende ficar para a sobremesa. Hoje eu faço o molho e você cuida da salada. Eu gosto quando alguém me dá função na própria casa. Depois do almoço, ele me mostrou o quintal arrumado com linhas de barbante, vasos com mudas de manjericão e uma mesa de madeira comprida que dava vontade de convidar gente. Aqui cabe festa pequena, disse. E promessa grande. Encostei a mão no tampo e pensei na sala do meu apartamento, que por tanto tempo funcionou como vitrine. Quero aprender a receber sem provar nada a ninguém, falei. Ele me abraçou com o cuidado de quem conhece o estalo das minhas juntas. A cidade guarda abraços assim, escondidos em becos onde o barulho não manda. No fim da tarde, passei no prédio da Atlântica para resolver detalhes prosaicos. A administradora me chamou numa sala com cheiro de arquivo. Resolveu tudo, dona Helena? Respondi que sim. A senhora foi firme, ela disse, e havia admiração sem curiosidade na frase. Voltando para o elevador, cruzei com a vizinha do 602, que acompanhou de longe minha novela recente. Você está bonita. É um elogio que pesa quando vem de uma mulher que já acertou contas com o espelho. Sorri e subi. Em casa, abri as caixas separadas por Ana. Doei vestidos que ficavam melhores em lembrança do que no corpo. Guardei o que atravessou com dignidade os anos. Ao fundo, a vitrola tocava um bolero que Ernesto gosta, e eu arrumei a estante como quem troca de paleta. No topo, deixei um retrato antigo do meu casamento. Não para competir com o agora, mas para agradecer um capítulo que me fez adulta. Ao lado, a foto de Pedro tocando num terraço e uma de Ana no meio de uma roda de meninas rindo. Coloquei também um espaço vazio, que de tão visível virou convite. Ali caberá o que a vida trouxer sem barganha. Mais tarde, peguei o carro e fui sozinha até o mirante do Leblon. O horizonte tinha aquela linha que evita drama e promete continuidade. Pensei em Lucas como quem lembra um endereço antigo, útil para não retornar por engano. Em Ernesto não pensei. Senti a presença no corpo, quieta, sustentada. Liguei a seta para voltar quando o céu começou a puxar violeta. Nessa hora, a cidade guarda uma luz que nos perdoa por tudo o que demorou a aprender. À noite, recebi Ana e Pedro para um jantar simples. Trouxeram morangos e histórias. Rimos do meu caderno novo com colunas casa, trabalho, afeto. E Pedro implicou com minha mania de usar caneta azul. É o meu contrato com a vida, brinquei. Tocamos juntos o sino da varanda quando a brisa virou. Nessa hora, o vento entra pela sala e mexe as cortinas do jeito que meu marido gostava de ver. Eu disse baixinho, obrigada para um passado que não me cobra retorno. E cheguei para um presente que me recebe sem auditá-lo. Ernesto apareceu com um vinho aberto e a humildade de quem pede licença na casa que já é dele. Ficou até tarde, conversando também com o silêncio, esse morador esquecido dos apartamentos à beira-mar. Antes de ir, colocou na minha mão uma chave simples, sem chaveiro. Não para hoje,
Para quando a palavra casa te chamar em outro endereço. Fechei os dedos sobre o metal e entendi. Não era pressa, era oferta. Fui dormir com a janela aberta e a promessa de água calma. A cidade lá fora guardava buzinas, sirenes e conversas de esquina. Aqui dentro, o que ela me ensinou ficou mais nítido. Não existe amor que precise de palco, nem maturidade que dispense ternura. No escuro, passei a mão no pingente e repeti como quem inaugura um hábito bom. Eu cuido de mim e deixo que cuidem. A maré levantou um pouco, bateu de leve, e eu adormeci certa de que no dia seguinte o sol saberia por onde entrar. Se essa minha virada, deixando o brilho falso para escolher um amor que me sustenta, falou com você? Fica comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários seu nome e de qual cidade você está assistindo. Quero te levar pelas próximas marés dessa história.